E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar você a fazer seu próprio cronograma. Eu ainda não consegui fazer um cronograma anual, então se você quiser dar uma olhada no meu trabalho, na qualidade do meu cronograma, dá uma olhada no meu cronograma de revisão de um mês. E eu fiz esse vídeo porque eu acho importantíssimo que você tente fazer o seu próprio cronograma. E mesmo que não fique aquela maravilha, é importante você ter uma ideia mínima de como fazer e até tentar, para você poder avaliar os cronogramas das outras pessoas, para você não seguir cegamente um outro cronograma. Porque tem risco, todo cronograma você tem que, na hora de decidir como fazer ele, você tem que abrir mão de algo para fazer ele bem feito. Então você tentar fazer o seu e até entender como é feito outro cronograma, te dá mais armas para moldar o cronograma que você pegou para o que é melhor para você. E até identificar algum erro, se eventualmente tiver algum erro. Então é basicamente isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Se você gosta do meu conteúdo, não deixa de ativar a notificação, indica para os amigos e vamos lá. No último vídeo eu te falei algumas formas que você pode pensar adicionalmente nesse ano para conseguir melhorar sua nota, para dar um que eu chamei de salto na nota. Se você está meio estagnado, e aí você pode dar uma olhada lá. E o que marcou e muita gente comentou é que durante o vídeo todo eu falei assim, você tem um plano principal e você precisa de um plano adicional, que são as formas que eu apresentei no vídeo. O plano principal, que é o que todo mundo precisa, que isso é o mínimo do mínimo para você estudar, é meio que o seu cronograma. É você ter um cronograma, ter uma rotina de estudo, fazer simulado de vez em quando, fazer exercício e ter suas técnicas de revisão. Isso é o básico do básico, todo mundo precisa ter. E no outro vídeo eu te apresentei outras soluções, outros planos que você poderia usar além do seu plano principal. Então me perguntaram, e como eu ainda não consegui fazer o cronograma anual, que eu quero fazer, mas ainda não tive tempo de fazer, e vocês vão entender por que precisa de tempo para fazer, eu resolvi fazer esse vídeo, para vocês não ficarem parados, e eu acho que o exercício de tentar fazer o cronograma em si já ajuda muito, já é um estudo. Então, você precisa saber. Para fazer um cronograma, ajuda se você tem mais experiência. Quanto mais Enem você já fez, se você já fez um ano de cursinho, é bem mais fácil você fazer. Mas tem como você fazer com pouca experiência, então eu vou destrinchar ao máximo aqui. Um cronograma é basicamente duas coisas somadas. É a soma de uma lista de tópicos que você precisa estudar para o Enem, e um calendário. É isso. O maior desafio é ter uma lista de tópicos boa. Colocar no calendário não é tão difícil. Com experiência ajuda mais, mas é mais simples do que criar a lista de tópicos. Então eu vou falar dessas duas coisas. Então começando pela lista de tópicos. Lista de tópicos é uma lista, que pode ser imensa, pode ser pequena, depende de como você preferir. É uma lista de coisas que podem cair no Enem. Essa lista tem várias origens possíveis. Você pode usar a lista de tópicos que é ensinado no ensino fundamental e médio. A lista de tópicos que você tiraria da matriz de referência do Enem, que você poderia procurar na internet, matriz referência Enem no site do INEP, você tem lá. Essa lista de tópicos poderia ser retirada de todos os tópicos que caíram nas últimas provas. Cada uma dessas coisas tem um pró e um contra de ser usado. Se você for pegar uma escola ou um cursinho, eles vão tentar usar a soma de todos esses. Como uma escola no ensino médio tem 3 anos para estudar, ela pode pecar pelo excesso. Então ela vai usar todos os tópicos de ensino fundamental, todos os tópicos de ensino médio, todos os tópicos da matriz e todos os tópicos das últimas provas do Enem. Se você vai para um cursinho, ele vai usar principalmente todos os tópicos de ensino médio e todos os tópicos das últimas provas do Enem. E ele vai dar uma lapidada no cronograma dele usando o resto. Quando eu fiz o meu cronograma de um mês ou 2 meses, eu não podia usar tanta coisa, porque você só tem um mês e 2 meses. Então, o que eu tive que abrir mão? Eu tive que abrir mão de um excesso de tópicos e me concentrei nas 3 últimas provas do Enem, que eu acho que é o mais fiel em relação ao que cai. O ideal, se você tem tempo infinito para estudar, é ver tudo. Então você sempre vai ter que fazer uma escolha. E é por isso que eu falo que você saber o processo de construção de um cronograma é importante. Porque tem uma escolha. Você vai pôr um monte de tópico e aumentar muito o tempo de estudo e a probabilidade de estudar coisas que não vão cair, ou você vai pôr poucos tópicos, vai ter um estudo muito mais prático, mais fiel em relação ao que cai, mas correndo um risco de não estudar coisas que poderiam cair. Porque, por exemplo, na matriz do Enem, tem muito mais coisa do que tem caído. Então, mas pode cair, por isso que está na matriz de referência, pode cair.
Então essa é a escolha que você faz no momento que você constrói um cronograma. Agora, independentemente do que você vai escolher como origem dos seus tópicos, é importante que você dê uma passada geral em todos, pelo menos para conhecer, para quando você pegar um cronograma de outra pessoa, e eu já peguei uns cronogramas de outros locais aqui na internet, e alguns são péssimos, porque você vê que a pessoa usou para fazer o cronograma só a matriz de referência, e usou pouco as provas anteriores. Então você está estudando por uma coisa que a chance de cair é bem menor do que usando as provas anteriores. Então esses são dois motivos que eu acredito que é bem importante você tentar fazer o seu. Não necessariamente para usar o seu cronograma, mas no mínimo para ter esse discernimento. É muito vantajoso para uma pessoa, como acontece para mim, bater o olho num cronograma e ver que ele foi mal feito. Você entende a vantagem em relação a quem não sabe fazer isso? Tem um risco da pessoa estudar com um cronograma que é ruim. Enquanto você tendo o poder de moldar o seu cronograma, vai estar muito melhor e você vai estar muito melhor preparado para o Enem. Agora sim, não tem jeito certo. Você sempre vai sair perdendo em algum lugar, que é o que eu falei. Ou você vai ter um excesso de tópicos e um excesso de risco de estudar coisa à toa, ou você vai ter pouco tópico e uma chance de cair coisa que você não estudou. Então, para um cronograma anual, o ideal seria você tentar achar um equilíbrio entre isso. Se fosse um cronograma de 3 anos, eu pecaria pelo excesso. Se fosse um cronograma de 3 meses, eu pecaria pela praticidade. Agora, no anual, você tem que tentar achar um equilíbrio. Eu vou fazer assim, vou achar um misto entre esses dois lados. Eu não vou fazer só com as 3 últimas provas, porque eu acho que é pouca coisa para o anual. Mas eu faria para um de revisão de um mês, que é o que eu fiz, que eu acho que é o ideal. Mas também eu não vou pôr todos os tópicos, porque é muita coisa, e você vai estudar muita coisa que não vai cair. Então o que eu pretendo fazer? Eu pretendo achar um equilíbrio. Eu vou pegar, por exemplo, não sei exatamente como eu vou fazer, mas te dando uma ideia. Vou pegar, por exemplo, os 5 últimos Enems e os 3 últimos PPL. Transformar essas 8 provas em tópicos e essa vai ser a base do meu cronograma. Depois que eu fizer essa base, eu dou uma olhada na matriz de referência, eu dou uma olhada em algum cronograma de cursinho e vejo se tem algum tópico que eles colocaram que eu não coloquei, que eu acho que é importante. Que apesar de não ter caído nessas 8 provas, existe uma chance de cair, ou é um tópico que porventura é base para outro tópico. Então eu vou fazer dessa forma, mais ou menos, em linhas gerais. E essa é a parte que é demorada e é por isso que eu falo que exige tempo para fazer, né? Fora criar o material que exige tempo, fazer essa lista exige tempo. Você pega cada prova dessas últimas 8, pega cada questão e transforma. Você não resolve a questão, mas você transforma aquela questão em uma linha, num material seu, numa lista, que é cada linha é o tópico ou tópicos daquela questão. Então você lê uma questão lá e, usando o exemplo que eu sempre uso, que é mais fácil. Caiu uma questão sobre insetos. E aí eu vou criar uma linha que vai ser lá, tópico que cai no Enem, insetos. Só que você tem que, não pode ser tão específico, porque aí você vai deixar de estudar outras coisas. Então se caiu insetos, o tópico que eu colocaria seria assim, filos, que no geral caiu uma ou duas questões por ano só. No geral é só uma. Mas eu não posso estudar apenas insetos, porque pode cair qualquer outra coisa. Pode cair quinidário, pode cair outro tipo de artrópode, pode cair porífero. Então você precisa estudar todos os filos. Então você tem que fazer essa tradução. E por que a experiência ajuda muito? Porque alguns tópicos, quem teve uma base fraca não conhece o tópico. Então você não vai saber destrinchar, você não vai saber pegar aquela questão e transformar num nome para você estudar depois, que é o nome da matéria a estudar. E se você já tem experiência, vai ser um pouco mais fácil. Se você não tem experiência, um jeito de tentar resolver isso é você procurar uma resolução daquela questão e em alguns lugares, na hora que a pessoa vai resolver, ele te conta o nome da matéria. Então ele fala assim, essa questão de eletromagnetismo, e aí você já sabe o tópico então. Qual que é o tópico? Eletromagnetismo. Mas nem sempre é tão simples, por isso que a experiência ajuda. Mas é importante você tentar mesmo que você não saiba. Mesmo que você crie uma lista falha, é importante você tentar, vai te ajudar. Então é isso é assim que se cria uma lista de tópicos, que é a parte mais importante do cronograma, porque a outra parte é o calendário e a parte mais simples. Então vamos supor que você já tem essa lista de tópicos. Caso você não consiga criar, você simplesmente pega na internet uma lista de tópicos. Mas se você tentar criar, você vai ter esse poder de julgar se aquela lista é boa ou não. Eu vou disponibilizar por um tempo para vocês a lista de tópicos do meu cronograma 1 mês e a lista do cronograma 2 meses.
E aí eu vou colocar as instruções na descrição para você pegar. Dá uma olhada nos vídeos antes de ver a lista para você entender o que que é aquilo. Eu prefiro a minha lista do cronograma 1 mês, porque como eu fiz a lista do cronograma 2 meses, quando eu fui fazer a de 1 mês, eu fiz uma revisão geral. Eu vi todas as provas, as 3 últimas provas de novo, para fazer um filtro melhor ainda para criar de 1 mês. Então a lista de 1 mês é um pouco melhor. Mas a lista de 2 meses está um pouco mais abrangente, porque você tinha um pouco mais de tempo. E aí você dá uma olhada na descrição e vê como que eu vou disponibilizar. E aí chega a hora de transformar essa lista num cronograma, que é basicamente um calendário com cada dia tendo uma listinha de tópicos para você estudar. Simples assim. Como que você faz isso? Você pega o primeiro dia que você quer começar a estudar, o último dia que você quer parar de estudar, e a minha sugestão seria algo como 1º de março e último dia de setembro. Porque aí você tem um tempinho mais para descansar nessa ressaca do Enem e você termina os estudos um pouco antes da prova, que talvez seja em novembro, não sei. Você teria o mês de outubro inteiro para fazer uma revisão final, que eu acho que é importantíssimo. Eu aconselho muito a você ter um grande tempo para fazer uma revisão final, e aí você poderia até pegar o meu cronograma de 1 mês para fazer essa revisão. Então você tem o primeiro e último dia. Você conta o número de dias entre o primeiro e o último, tira todos os feriados, tira todos os domingos, e você vai ter um número de dias. Então, sei lá, estou falando aqui de março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, 7 meses. 210 dias, você tira todos os finais de semana, tira uns feriados, sei lá, você vai ter uns 160 dias. Tem que fazer a conta direito, né? Tô fazendo rapidinho para acabar o vídeo. E aí você pega o tanto de dias que você tem, sei lá, 150 dias. E divide todos os tópicos que você tem nesses 150. E aí, um momento que a experiência ajuda de novo é que tem ordens que são melhores que outras para ver as matérias, porque algumas as matérias dependem de outras. E também a experiência ajuda a saber quanto tempo você precisa para cada matéria. Mas você já consegue fazer um cronograma simples. Um cronograma simples para você comparar com os cronogramas. Se você faz o seu cronograma simples assim, mesmo que você não use ele, quando você pegar outro cronograma, você vai bater o olho e ver se faz sentido ou não. Falar assim, nossa, bem feito, porque tem meio que os tópicos que eu sei que caem, mas tem uma coisa a mais, está mais detalhado, tem uma ordem correta. Então é isso. E aí a minha última recomendação para esse vídeo, que também acho muito importante, você pode fazer com o seu cronograma ou com qualquer outro cronograma. E isso eu acho que é ultra importante, é você pegar o cronograma e ir adaptando ele para ser o melhor possível para os seus horários, para a sua forma de aprender. É aquilo que eu chamo de cronograma flexível. Se você é uma pessoa que não produz muito de manhã, deixa a maior parte para tarde, para noite. Se ao contrário disso, como eu, você acorda cedo pronto para fazer algo, você concentra mais coisa de manhã. Se você não quer ler o dia inteiro humanas ou fazer o dia inteiro exatas, você cria o que a gente fala que é alternado, intercalado. E aí eu tenho um vídeo que eu só falo nesse vídeo vários jeitos de melhorar um cronograma pré-existente. Eu vou colocar o link aqui. Isso é o mais importante, na real. Mesmo que você não consiga fazer o seu próprio cronograma, pega um outro cronograma e lapida ele. Vai moldando ele para ser o mais específico possível para as suas necessidades. Porque cada um vai tentar entrar numa faculdade que tem um peso diferente, cada um tem um ponto fraco e um ponto forte diferente, cada um tem um tanto de horas por dia diferente da outra pessoa, cada pessoa produz no horário melhor que a outra pessoa. E qualquer cronograma que você vá pegar na internet, o meu cronograma ou o cronograma do melhor cursinho do universo, ele é feito por um aluno genérico, ele não é feito para você. O importante é você criar um cronograma para você. Mesmo que você não crie a sua lista de tópicos, você tem que moldar qualquer cronograma para ser o ideal para você. É um dos jeitos de você ter um diferencial competitivo. Não usar coisas genéricas, ou pegar coisas genéricas e transformar elas para suas necessidades. Então eu acho que é isso. Se você gostar do meu conteúdo, não deixa de ativar a notificação, indicar para os amigos e obrigado.